Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 16 de março de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E um Espírito Santo desceu sobre ele na forma corporal de uma pomba, e ouviu-se no céu uma voz que dizia: És meu filho bem-amado. Ei Em ti hei posto as minhas complacências. Lucas 3:22. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Enquanto não se derramar de todos os seres a compaixão, seguida da piedade, desprendendo-se dele quais cataratas de água cristalina, a refrigerar as almas sedentas de amor e necessitadas de auxílio, a humanidade não gozará de paz e ventura. Será desgraçada. Angel Aguarô, na obra Grandes e Pequenos Problemas. Meta do dia: compadecer-se dos defeitos do próximo, estimulando-lhe a prática do bem e do amor. Sugestão para sua prece diária: prece rogando o desenvolvimento do sentimento de compaixão. Bondoso Jesus, amigos espirituais que sempre estão ao nosso lado, a nos ajudar, a nos intuir. Quero nesse instante, Jesus, pedir que nos ajude a desenvolver a compaixão, a misericórdia, a piedade em nós, como virtudes que vão nos aproximar dos anjos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, hoje, domingo, nós teremos às 6 horas da tarde o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Vem participar com a gente. Meus amigos, vocês querem fazer o tratamento espiritual? Está triste, deprimidos, com ideações suicidas? Já tentou o suicídio? Você está com a sua mediunidade em desequilíbrio, ouvindo vozes, vendo espíritos, tendo pesadelo? Você anda irritado, nervoso, sem saber por quê? Briga com a esposa, briga com o esposo, briga com os filhos, briga no ambiente de trabalho, se envolveu nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, do sexo, da alimentação, está com enfermidades que ninguém descobre o que é. Você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita para o atendimento fraterno. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66984667110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse. Estamos estudando há 24 dias a primeira carta de João. Amados, se Deus assim nos amou, devemos nós também amar-nos uns aos outros.
Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 11. Auxílio no auxílio. Há quem pergunte como auxiliar os outros sem recursos materiais. E, dentre as muitas formas de amparar sem apoio amoedado, falar para o bem é uma delas. Recorda o tesouro das boas palavras que transportas contigo. Basta ligar os dispositivos da memória e o verbo edificante se te derramará da boca, à afeição de uma torrente de luz. Ajuda aos que ajudam em benefício do próximo, criando o clima do otimismo e da esperança indispensável à sustentação da alegria e da paz. Não pronuncies a frase de pessimismo ou desencanto, reprovação ou amargura. A dificuldade, sem dúvida, estará presente, mas se forjamos confiança na força espiritual que nos é característica, de modo a transpô-la ou desfazê-la, conseguiremos liquidá-la muito mais facilmente, uma vez que estaremos mobilizando o poder da cooperação. A enfermidade estará golpeando fundo no irmão que a suporta. No entanto, se exteriorizamos em favor dele um pensamento de reequilíbrio ou de fé, será essa medida providencial que o habilitará, por fim, a iniciar a marcha mental para a justa restauração. Não desencorajes, seja a quem for, seja a quem seja. Feridas reviradas agravam o sofrimento. Erros comentados estendem a sombra. Cada consciência é um mundo por si, com obstáculos e problemas próprios. Cada qual de nós, os espíritos em evolução na Terra, temos qualidades nobres que acumula e imperfeições de que se deve desvencilhar. Lembremos-nos do auxílio que podemos aditar ao auxílio daquele que se consagram a auxiliar para o bem dos semelhantes. Se nos propomos colaborar na edificação do reino de Deus, comecemos pela caridade silenciosa de não complicar e nem desanimar ninguém. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, maio de 1971. E também na obra Mais Perto, da editora GEEM, capítulo Auxílio no Auxílio. Meus amigos, a gente vê que, conforme a gente vai estudando as cartas aqui na obra O Evangelho por Emmanuel, nós vamos percebendo que as coisas vão ficando mais sérias e vão sendo apertadas, né, para que a gente possa se ajustar. Então, isso é muito importante, nós observarmos o quanto nós precisamos de nos melhorar. E, no decorrer da nossa existência, nós temos pontos
que ainda são frágeis na nossa vida, ou seja, pontos em que nós ainda erramos, que ainda não conseguimos vencer essa e conquistar novas virtudes, mas temos também conquistas que já avançamos. Ninguém é tão perverso que ainda não avançou no bem, mesmo que seja só um pouquinho. Mas todos nós avançamos. E o que nós temos que fazer é o que o Emmanuel pede no finalzinho da mensagem, que nossa conduta não pode desanimar ninguém. Então a gente tem que trabalhar isso para que a gente não complique a vida de ninguém e nem desanime. E às vezes, meus amigos, nós temos atitudes nada cristãs, mesmo sendo espíritas ou em outros agrupamentos religiosos, às vezes nós temos atitudes que vão fazer com que outros se afastem de nós. Então, a importância de cada um de nós trabalharmos arduamente em nosso melhoramento e que a gente não complique a vida de ninguém, inclusive de nossos filhos, inclusive de nossos pais, de nossos irmãos, que estão mais perto de nós. E são esses que sabem das nossas falhas mais profundas. Então, meus amigos, vamos continuar avante nessa tarefa, buscando avançar em nós primeiro, o melhoramento, afastando de nós aquilo que é prejudicial. E que nossa conduta não seja uma conduta que vai fazer muitos irmãos se afastarem. Então vamos lá? Vamos começar hoje a sermos melhores? Então vamos fazer prece. Graças a Deus, amado Mestre Jesus. Queremos colocar em tuas mãos todos aqueles agrupamentos religiosos, as lideranças religiosas que utilizam do Evangelho para o mal, para perseguir, para colocar medo, para desvirtuar irmãos. Que o seu amor, Jesus, possa nos envolver ainda mais e que consigamos compreender a profundidade do teu Evangelho, deixando-o nos transformar. Fortalece a nossa vontade firme, fortalece a nossa vontade ativa, para que não desanimemos diante da tarefa. Fique conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.